Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. Senhor presidente. Hoje nós assistimos às empresas públicas do setor elétrico informarem a ANEEL, seguramente em sua própria defesa, de que os danos causados ao consumidor e ao setor elétrico, diferente do que insistiu em afirmar a presidente Dilma ao país, que era causado pela seca, assumem as estatais a posição oficial de que o dano foi causado pela incompetência e pela ingerência do governo Dilma Rousseff no sistema elétrico. É feita a retrospectiva, a lembrança do que nós conhecemos, quando na medida provisória a presidente Dilma Rousseff desarrumou todo o sistema elétrico para que pudesse, de forma artificial, gerar uma tarifa de energia para que pudesse ocupar a rede nacional de televisão e rádio, para prometer algo que à frente se demonstrou num passivo que explodiu a conta do setor elétrico. Esse movimento das empresas do setor elétrico, e o Brasil conhece de perto o que houve em relação à energia, porque no ano de 2015 já são mais de 70% de aumento, é o mesmo movimento que, para se proteger dos órgãos de regulação e do Tribunal de Contas da União e do Ministério Público, teve de fazer a Caixa Econômica Federal, em processando o governo federal, pedir de volta mais de 230 milhões de reais de ativos das operações ilegais confirmadas pelo Tribunal de Contas, das chamadas pedaladas fiscais, que nada mais é do que a Caixa Econômica e o Banco Brasil emprestar dinheiro ao seu controlador, emprestar dinheiro ao governo Dilma, sem ter autorização ou cobertura legal para que o fizesse. Esses dois movimentos, da Caixa Econômica cobrando o governo federal e agora as empresas do setor elétrico comunicando à ANEEL que os prejuízos do sistema elétrico foram diretamente causados pela presidente Dilma Rousseff, é o governo reconhecendo que o governo causou o dano ao patrimônio dos brasileiros e à economia doméstica do país. Mais ainda, colocando em absoluta descredibilidade investidores que levaram anos para ser atraídos. Paralelo a tudo isso, o Brasil assiste o orçamento de 2016 vindo nas farmácias populares a dotação orçamentária de zero, acabando o desconto dos medicamentos que foram constituídos nas farmácias populares, como um contraponto ao governo que não quis dar seguimento aos genéricos, que foram um dos grandes sucessos de poder incorporar uma população menos aquinhoada de recursos ao acesso a medicamentos. Com a decisão do governo Dilma de retirar 25 bilhões da dotação de farmácias populares, da farmácia popular, o governo praticamente acaba com o programa. Mantém uma ou duas alternativas em programa na manutenção de distribuição de programas de hipertensos e diabéticos, mas o acesso ao desconto a grande parte dos medicamentos que a população pobre vinha tendo acesso, o governo que prometeu construir um ajuste para recompor uma economia dilacerada pela incompetência desse governo, e numa nova promessa da presidente Dilma, que o ajuste não atingiria as áreas sociais, atingiu em cheio o coração e a saúde dos brasileiros que menos têm. Portanto, é obrigação do governo explicar à sociedade como vai fazer, sobretudo, para permitir
que o SUS, que vai receber uma grande gama, um número muito maior de brasileiros que não puderam fazer a manutenção de problemas crônicos de saúde, perdendo acesso a esses medicamentos. E vimos o ministro que foi demitido pelo telefone, ministro do PT, no Ministério da Saúde, dizendo que sem os recursos que estavam inicialmente programados e foram retirados do orçamento, a saúde vai a colapso. Como fica o sistema SUS quando agora milhões de brasileiros não terão mais acesso aos medicamentos da farmácia popular, com os descontos que vinham sendo consagrados, e esses brasileiros vão procurar ainda de forma mais firme o sistema SUS, que já não dá conta de atender a absoluta necessidade dos brasileiros, num sistema absolutamente falido. Portanto, 2016, além de ser um ano anunciado como outro ano de inflação, de taxa de juros, de não cumprimento de metas, de desajustes fiscal, mais uma vez é o ano que confirma a forma absolutamente desonesta, absolutamente covarde e mentirosa do governo federal, de que garantiu que os programas sociais não seriam atendidos. Portanto, fica aqui a nossa resignação de saber que nós vamos ver milhões de brasileiros atingidos em cheio por mais uma medida dura e maldosa de Dilma Rousseff, que além de ter levado e vir levando o Brasil para o fundo do poço, agora acelera a criar ainda muito mais dificuldades à saúde dos brasileiros.